Bom dia, Soco Matinal, terça-feira, pré-feriado, seu programa de macroeconomia, geopolítica e também aqui o quê? Mercado financeiro para vocês e suas famílias. Hoje temos várias notícias aqui com as ilustres presenças aqui do mercado financeiro, começando com o G20, né? Esse grupo das 20 maiores potências do mundo aí aprova uma declaração final, sendo todo mundo de acordo, porém Milei, né, Javier Milei, presidente da Argentina, aprovou, mas criticou, e a gente vai chegar a conclusões aqui. Dentro desse pacote aprovado ali pelo G20, a gente tem tanto o compromisso desses países, e o Brasil faz parte disso, né, de selar o Acordo de Paris, também a tributação de super ricos, que é uma ideia extremamente estúpida, burra e sem futuro, e o combate à desinformação e também um cessar-fogo na faixa de Gaza. A gente vai falar mais sobre esse documento, sobre esse relatório final que foi aprovado por esses 20 países, né? E várias outras coisas que aconteceram aí nesse G20, né? Tem o Joe Biden ali coringando, já deu, né? Já deu o Joe Biden coringando bem ali. Temos também a sonequinha da tarde, você viu? Sonequinha da tarde. Ele nem apareceu na foto final, não tava lá. Temos também o Javier Milei vindo cumprimentando o presidente Lula depois de se xingar a semana inteira. Aí aperta a mãozinha, tudo bem, representantes do Estado. Temos várias coisas interessantes. O G20 ele é um movimento geopolítico muito grande. A gente está falando das 20 maiores nações ali, com algumas ressalvas, né? Então temos isso. Também temos o quê? O acordo Mercosul-União Europeia. Ou seja, Brasil e Europa. Porque o Mercosul é a gente. Então, esse acordo aí, de acordo com o CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria aqui do Brasil, esse acordo pode aumentar em até 5 vezes essa integração de transação de commodities entre o Brasil e a União Europeia. A gente vem falando desse acordo há um tempo, né? A França tenta barrar isso, porque isso prejudicaria ali os agricultores franceses, que não vão competir com o Brasil, vão tomar um pau, né? Mas aí é mais uma pressão ainda do Brasil para a gente conseguir fechar logo esse acordo. Também temos aí uma notícia sobre um estudo de uma ONG brasileira sobre um abuso fiscal de multinacionais que fazem o Brasil perder 41 bilhões. Como assim? Elisão fiscal. A gente vai explicar o que é uma evasão, uma elisão fiscal, o que faz com que a pessoa tire a carga tributária aqui do Brasil e leve para outro país. E é isso que é o grande problema da taxação de super ricos, que nunca funciona e nunca vai funcionar, porque quando você tenta apertar um super rico em um país, ele simplesmente transfere o domínio do patrimônio dele para outro país. Isso é lógico. Já aconteceu 1000 vezes na história, mas nossas pessoas especiais ali não conseguem observar isso. E a Petrobras, como sempre, subindo aí 3% após um detalhe de um novo plano de ação que o Douglas Ribeiro aqui vai trazer pra gente com um extremo afinco. Então esse é o nosso programa, tem várias outras notícias, um programa bom, compilado, deixando você ainda mais inteligente do que você já é, em uma plena terça-feira. Então parabéns a vocês que estão assistindo aí, parabéns por nada. Começamos agora com a apresentação de Douglas Ribeiro. Fale seu nome, Douglas. Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia Manuel, bom dia Edson. Bom e também dia. você de casa. O meu, o seu e o nosso Soco Matinal. E Manuel Neto. Bom dia, Edson. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. Bom dia, Lucas. E vamos aí no embalo do pré-feriado. Chama no pré-feriado. E, Lucas, quer dar um bom dia também? Bom dia. Bom dia do Lucas também. Então, bom dia dado aí para todo mundo. Começamos o programa aí com os índices. Então vamos começar pelo Brasil. Ontem o Ibovespa fechou ali misto mesmo, caindo só 0,02%. Chegando a 127.768 pontos. É que os investidores estão aguardando mesmo o anúncio dos cortes de gás que tá vindo de jegue, segundo... Como se fosse meu avô falando. Tá demorando demais, então isso aqui tá sinalizando algo negativo tanto para a economia como também pela política fiscal, que isso é muito importante para o nosso país. Segundo o nosso querido Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele falou que os ajustes já estão prontos, só está precisando mesmo de entrar mais na conformidade também e algumas medidas ali que tem que vir junto com o Ministério da Defesa. Então já está pronto aqui a parte dos cortes de gás, mas precisa de alguns ajustes ali junto com o Ministério da Defesa. Já o IFIX também ele teve uma elevação ali de 0,19%, chegando a 3.175 pontos. Que foi muito a recuperação mesmo dos fundos imobiliários de tijolo, que tem se recuperado um pouco em relação aos de papel.
que hoje o papel é muito vinculado ali a títulos privados mesmo, de crédito. Então, tinha alguns fundos de tijolo que estavam caindo muito, até fundos bem de boas qualidades. Então, isso aqui... Só uma interrupção assertiva aqui. Imagina um público de casa aí que não entende quase nada de fundo imobiliário. O que é um fundo de tijolo, um fundo de papel? Quando a gente fala, fundo de tijolo, fundo de papel, o que é isso? Bom, fundo de tijolo, assim, vou dar um exemplo de shopping, de logística, galpões logísticos mesmo. Você tem renda urbana, por exemplo, tem fundos que que loca ali para universidades. Então, é tudo aquilo que você consegue, que tem um imóvel físico. Agora, fundo de papel, geralmente, é aqueles fundos que estão vinculados a dívidas privadas. Por exemplo, um CRI, um CRA. Não, um CRA, na verdade, é um certificado de recebido do agronegócio, então está vinculado a FIAGRO, mas na classe de ativo também ia entrar como se fosse de papel, porque é como se fosse o fundo é um credor de outra empresa. Então, entendi. A gente poderia dizer que um fundo de tijolo, ele é um fundo, um valor financeiro ali que custeia algo real ali. Quando eu digo algo real, estou falando algo físico, né? Um shopping, uma construção, um galpão e tudo mais. Então, você é dono de uma parte dali. E um fundo de papel significa que ele tem uma dívida específica, uma captação voltada para outros fins que não necessariamente aquilo, certo? Exatamente. Beleza, fechou. Obrigado. Hoje aqui é educação. E continuando na parte dos Estados Unidos dos índices, então a gente fechou aqui a parte do Brasil. A gente tem todos os índices caindo, principalmente ali o Nasdaq Futuro e também o S&P 500 Futuro caindo 0,15%. Isso aqui foi muito influenciado porque os investidores estão aguardando ali os resultados tanto do Walmart, que o Walmart é a maior varejista dos Estados Unidos, principalmente ali de consumo mesmo de bens essenciais. Então, se tiver uma queda ou tiver também um aumento, isso pode demonstrar ali alguma influência também até na parte de inflação e também de consumo das famílias. E a gente também tem a divulgação da NVIDIA, que é uma das maiores empresas de tecnologia hoje. Então, temos muita expectativa ali nos resultados da empresa, porque tem crescido muito, então a expectativa também do mercado é que vem melhorando ali os resultados. E também a gente tem algumas agendas ali de membros do Banco Central, principalmente ali do presidente do Federal Reserve, que vai demonstrar ali algumas falas também, então isso pode trazer alguma flexibilização ou talvez algumas ideias mesmo sobre como que vai ser agora comportar ali as agendas futuras e também algumas questões ali que envolvem também ao presidente eleito Donald Trump, que ainda não mencionou ali os cargos do Tesouro nem do Comércio, então é só ainda especulação. Então esse aqui são alguns eventos pela manhã que podem impactar também a Bolsa ali dos Estados Unidos. Na parte da Ásia e Pacífico, a gente tem todos os índices subindo, principalmente a China 0,67 e também o Nikkei do Japão 0,51. Isso aqui é muito sobre... As notícias que a gente está trazendo é sobre questões de políticas financeiras da China, muito voltado também a Hong Kong, porque que a gente tem o primeiro-ministro mesmo, o He Lifeng, que diz que a China vai apoiar a inovação e também a reforma financeira ali de Hong Kong, que é basicamente ali a parte mais, não pode dizer mais ocidental, mas é muito porque tem a China e tem Hong Kong é o estado da China ali, um dos mais famosos, e é mais voltado também à liberdade também. O pessoal sempre fala que é mais assim o Ocidente também. Então a gente trazendo mais a parte da China mais presente também na parte de Hong Kong pode estimular ali positivamente também a parte da cidade e também questões de economia. Então isso tem influenciado muito aqui a parte da Ásia e Pacífico, porque a China inovando e também impulsionando também Hong Kong pode trazer também maiores investimentos ali na parte da Ásia e Pacífico. Na parte da Europa, a gente tem todos os índices caindo, exceto aqui Reino Unido, subindo 0,21. Então, o que tem caído ali é o DAX da Alemanha e também da França, 0,21. Isso aqui também é alguns dados mesmo sobre as empresas que estão emitindo agora os relatórios. Queria dar só um exemplo mesmo da Imperial Brands e também da Tracer Cup, que também teve alguns resultados divulgados também no mercado. E também sobre os dados da inflação da zona do euro também, que isso aqui é importante, então isso aqui pode impactar também pela manhã os índices ali do mercado europeu. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 0,53%, chegando a 68,79 dólares o barril. O Brent também na mesma dinâmica, caindo 0,48%, chegando a 72,93 dólares o barril. E o minério de ferro subindo 3,5%, chegando a 107,21 dólares aqui o nosso querido minério de ferro. Na parte de moedas e cripto, a gente tem a queda ali do dólar de 0,74%, chegando a R$ 5,74, mesmo caindo ainda um dólar muito alto. Isso que é muito em relação mesmo às questões que envolvem as políticas fiscais e econômicas do nosso país, porque se essa pauta
de redução dos gastos não for adiante, estiver demorando demais, a gente vai ver um dólar muito mais alto por muito mais tempo. Isso prejudica tanto o consumo, como também a parte da inflação, também até a questão mesmo de importação de produtos, que é muito importante para a nossa balança comercial também e economia doméstica. A parte do euro também teve uma alta ali de 0,24%, chegando a R$ 6,10, e o nosso querido Bitcoin não para de subir, tendo uma tendência de alta aqui de 0,17%, chegando a incríveis 91.582 dólares. 91 mil. Mais de 91 mil dólares. Rumo aos 100 mil. Bitcoin. Rumo aos 100 mil. Então é isso. Começamos agora as notícias internacionais falando sobre esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Para vocês entenderem, esse acordo ele já está sendo negociado há mais de 20 anos, então não é de ontem. Só que nos últimos tempos aqui, últimos meses principalmente, a gente tem uma forte pressão de empresas, tanto da União Europeia quanto aqui do Mercosul, para fechar esse negócio. Por exemplo, nas últimas semanas, 79 entidades da União Europeia e do Mercosul assinaram uma declaração conjunta em favor dos avanços dessa negociação. Então isso faz uma pressão ali para que as relações internacionais do governo de ambos os blocos econômicos consiga aí fazer uma integração mais rápido possível. E de acordo com a CNI, que é essa Confederação Nacional da Indústria aqui do Brasil, hoje, né, o Brasil ele tem preferência em cerca de 8% de importações de alguns bens ali mundiais. Isso, com esse acordo, pode subir para 37%, de 8% para 37%, ou seja, a gente vem aí numa crescente integração entre esses dois blocos, onde eles necessitam muito da gente, e a gente também pode gostar de alguma coisa deles ali, tem uns carrinhos bons, umas coisinhas legais, mas quem manda é o Brasil e lá precisam se alimentar, a agricultura não é tão competitiva quanto a gente, commodity, como o frango, o minério, o ferro, a gente fala até de matriz energética, a gente tem muita coisa aqui para a gente entregar e comercializar, conseguindo reduzir um pouco mais essa pressão sobre o real. Bom, essa entidade ela também está aproveitando que a gente está sediando aí o G20 lá no Rio de Janeiro, então eles também estão fazendo essa questão de esse lobby, visto que tem ali algumas pessoas influentes da zona do euro ali, que então vão querer impactar ali de forma bem expressiva para esse acordo ser mais rápido possível ser assinado, porque vai trazer sinergia para ambos os blocos, tanto aqui para Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, como também ali para os países da zona do euro ali, para a União Europeia, na verdade, né? Então você acaba tendo aí um diálogo facilitado por estar aí fisicamente no mesmo local. O CNI, ele trouxe aí esse dado que o Edson acabou de trazer aí, de uma eficiência que você pode ter na questão aí de exportações. Então você pode aumentar muito aí o seu volume de exportação e você pode entrar também em novos mercados, em novos países ali que antes você não tinha tanta facilidade, até mesmo por questão de protecionismo. O entrave justamente hoje que a gente tem é realmente o protecionismo, que a gente está tendo essa onda com o presidente Trump voltando aí para o poder, provavelmente deve ter ali em âmbito americano, e na Europa também você já tem ali, por exemplo, da França que fez um pequeno lobby ali para esse acordo aí não ir para frente devido a questões ali de protecionismo dos agricultores franceses, que isso é uma recorrência que a gente vê. Não é só da França, a gente vê isso aí em âmbito mundial de outros países também fazendo isso. Mas como eu disse, então se você tendo essa sinergia, você vai ter ali uma maior resiliência na parte de indústria de ambos os blocos e abrirá ali novos mercados. Então também vai fortalecer também as cadeias de abastecimento de ambos esses blocos, que vai acabar gerando aí uma sinergia positiva. E só para comparação, em 2023 teve ali um estudo em relação a questão de exportação para a União Europeia do Brasil e como que 1 bilhão ali exportado teve de geração tanto de emprego como também em volume. Então o emprego gerou ali aproximadamente quase 22 mil empregos em 1 bilhão exportado, 441,3 milhões em massa salarial ali que teve de movimentação e na questão de produção de 3,2 bilhões. Se você for pegar esses números e comparar na mesma horizonte de prazo ali também do ano passado com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, você vê que na questão ali de aumento na parte de geração de empregos, a União Europeia é até mais efetiva que as nossas importações ali para a China. Então é um acordo que vai ser bom para ambos os lados, principalmente para o Brasil, que vai acabar fortalecendo. A gente vai ter ali uma parte bem considerável, porque querendo ou não, como o Edson falou,
O Mercosul hoje, o principal exponente aí é o Brasil. Então a gente tem aí uma grande capacidade também de conseguir fazer uma negociação bem expressiva. E o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada, ele fez um estudo que se realmente esse acordo for para frente, ele realmente for concretizado e de forma robusta e que tenha ali um protecionismo cortado, então pelo menos minimizado, e que tenha ali realmente um livre mercado entre ambos os blocos, teria aí uma efetividade no crescimento do PIB brasileiro, que poderia aí crescer de forma anual aí até 2040 por volta aí de 9,3 bilhões de dólares, que é algo aí bem considerável e traria também investimento para o Brasil, que mantendo hoje esse nível de acordo que tem hoje, que não foi concretizado, o Brasil já está sendo atraente para investimento do exterior, mas isso aí poderia fomentar em quase 2% aí o aumento de investimento de capital do exterior vindo para o Brasil, visto que ele teria ali um livre acesso aí ao mercado europeu. Chama. Douglas Ribeiro, o que você pode falar aí sobre a nossa nova outra notícia? A gente teve aí o G20, né? Esse grande evento aqui, e tivemos um grande acordo assinado, porém o Milei aí se mostrou contra, mas ainda assim assinou. Exatamente, acho que isso é muito sobre questão de poder econômico também. A Argentina não tem uma representatividade muito grande em relação ao PIB da totalidade dos 20 países. E também o Milei fica sozinho porque ele é o único liberal clássico ali, se a gente for pegar. Porque entre ali os compromissos que o grupo assinou também, tem muito a ver ali sobre o Acordo de Paris, e também defende a tributação dos super ricos e o combate à desinformação, como também o cessar-fogo na faixa de Gaza. O que o Milei estava falando sobre que ele é muito contra é em relação ali a questões mesmo de desinformações e discurso de ódio, segundo ele, aqui o G20 pede mais responsabilidade digital, só que na visão dele é de singular importância a livre manifestação de ideias através da imprensa e das plataformas digitais que já foram censuradas por diversos estados. Então aqui ele basicamente ali já está querendo pontuar um pouquinho ali, tirar um sarro também da China, talvez, porque a China tem uma política mais questões sociais também um pouco mais restrita em relação a outros países. E ele também questionou também a relação da implementação da Agenda 2030, que, segundo ele, existem metas ali para desenvolvimento sustentável que pode afetar tanto a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas. Isso que tem muito a ver em relação às mudanças mesmo. Nem todos os países estão preparados para uma mudança energética como a gente tem ali nas agendas de 2030. Muito por conta ali, por exemplo, a gente tem fome zero e agricultura sustentável. Tem muito país que ainda tem um desafio muito grande ainda em questão de fome e também da agricultura. Então, às vezes, se a agenda que tem hoje ali da agenda de 2030, nem todos os países vão conseguir chegar ao êxito ali. Então, é o que ele tem falado negativamente em relação a isso, porque, às vezes, por exemplo, a gente tem uma agricultura que está em expansão. Só que tem países que não conseguem ainda fazer uma transição energética para outras energias renováveis, por exemplo, porque precisa de investimento, precisa de um grau maior ali, de maior aporte financeiro. Então, isso aqui ele, de alguma forma, também falou negativamente em relação a essas questões. E também outras coisas que ele tem falado também é sobre a taxação dos super ricos, que na visão dele, isso vai gerar consequências negativas sobre a acumulação de capital e, por consequência, no crescimento econômico. Isso aqui é muito sobre a visão que o Milei tem sobre bilionários progressistas, que são a favor de maior tributação, pois para eles isso não afeta tanto a sua riqueza em relação a outras pessoas que têm uma riqueza um pouco menor. Então, se a gente for considerar um milionário para um bilionário, existe uma diferença enorme. Então, assim, isso aqui... Porque o número é parecido, né, Douglas? Quando a gente fala, o cara é milionário, o cara é bilionário, parece parecido, mas vamos lá. A mesma distância entre um milionário e um bilionário é um cara que tem R$1.000 e que tem R$1 milhão. Então, só para você ter ideia. Então, imagina que você tem R$1.000 na carteira, é a mesma diferença de você para um milionário. E se você for milionário, é a mesma diferença para você ter R$1 bilhão. Então é muita diferença, é uma escala muito grande. Então essa pessoa que tem R$1 bilhão, ela acima de R$1 bilhão em patrimônio, esse patrimônio, primeiro que ele não está em dinheiro, ele não é um real, ele não tem na carteira, não tem num banco. E isso é participação em empresas, é equity. Ou seja, uma empresa que vale tanto, ele tem uma porcentagem dessa empresa. Então, se você vai taxar isso dentro dessa empresa, ou seja, em pessoa física, através de dividendos e tal, não vai ter efetividade. O que ele vai fazer é tirar essa empresa do Brasil e jogar para outro país, né? E como se faz isso? Mudando tudo? Não, só muda o CNPJ. É só isso. Exatamente. É rápido. Exatamente. E é algo que ele pontuou justamente isso, porque não é só tributar os bilionários.
acho que pode até tributar, acho que as pessoas não têm problema em pagar muitos impostos. Depende muito da eficiência de onde esses recursos vão ser inseridos. Porque a gente só vê mesmo aumentando o endividamento público, não só do Brasil, mas de outros países, tributando mais as pessoas, e às vezes a gente não sabe para onde está indo esses recursos de uma forma mais eficiente. Então é algo que o Medley também pontuou, que na visão dele pode trazer consequências negativas também e acumulação de capital. Porque se você tributa um bilionário, a sensibilidade dele vai ser menor em relação a outras pessoas que pode ser milionários também, mas a riqueza é menor em relação a quem é um bilionário. Não tem efetividade, cara. Não tem como. É burrice, cara. E é porque a gente defende bilionários, não, é porque é uma lógica que não faz sentido. Já foi testado há muito tempo. A pessoa sai daqui e vai pra ali. Não tem como. Porra, tomar banho. Então vamos agora para outra notícia. Agora vamos para as notícias nacionais aqui no programa. Começando pelo Manuel, falando do abuso fiscal de algumas multinacionais, de acordo com uma ONG aqui, que é a Tax Justice Network. Né? Então, essa ONG revela aí que o Brasil perde até 41 bilhões de reais todos os anos através dessa elisão fiscal. Ou seja, ONGs que tem, ou algumas multinacionais que têm subsídios fiscais que conseguem aí pagar menos impostos. E aí a gente entra numa questão, a gente está acabando de falar de taxação de super ricos. E aí a gente vem agora para algumas multinacionais, que são empresas, né, que correspondem ao patrimônio de super ricos, que conseguem fugir do Brasil através de uma elisão fiscal, ou seja, através de uma brecha tributária. Como que isso ocorre? Eu vou resumir isso aqui de uma maneira muito simples. Ou como a carga tributária do Brasil é um manicômio, ela é tão difícil de entender, ela é complexa, você tem ali um espaço gigantesco para você burlar ela e conseguir mudar isso. Exemplo mais claro, você muda o NCM de bombom para waffle e você vende outra coisa. Um Crocs não é nem um sapato nem um chinelo, então ele se caracteriza em um novo NCM. Então tem várias questões aqui que você consegue, uma indústria grande consegue burlar para pagar menos impostos, seja internamente, seja externamente. Quando acontece isso, quando tem esse caos tributário, algumas empresas deixam de vir para o Brasil e assim o país precisa entregar ali uma isenção fiscal para ficar mais atrativo para essas empresas. Ou seja, é tão confuso o sistema tributário ao ponto de que o Brasil, para atrair empresas, precisa dar uma isenção. Qual que é a solução disso? Vamos resumir. É ter uma política clara e simples de tributação. É uma reforma tributária. A gente precisa dizer claramente quanto que é o imposto, universalizar, ter algumas exceções e só. É só isso, pô. Burrice. Além de você ter um governo magro, né? Não gordo, do jeito que está hoje, que aí você consegue ter margem para poder dar essa flexibilidade que precisa. Mas a gente trouxe esse dado aqui para você ter uma noção de como que é feita essa movimentação de elisão fiscal, tanto com as multinacionais, como também com indivíduos. Apesar de não ser tão relevante a parte ali de movimentação dos indivíduos em pessoa física, mas existe também esse movimento muito parecido com o das multinacionais. Mas cerca de 95% aí desse valor, como que essas companhias elas fazem? Elas jogam na contabilidade, o lucro ali da companhia para famosos paraísos fiscais, onde vai ter ali uma questão de tributária bem menor ou até mesmo nem tem ali a incidência de imposto. Então essa é a forma que é feito ali, que aí foi esse Tax Justice Network que acabou publicando aí e fez esse comparativo. Isso não é um problema, vamos dizer, de elisão fiscal só do Brasil, existem outros países ali também. Então se a gente for pegar então em âmbito global, aí você tem uma elisão fiscal aí de aproximadamente 492 bilhões por ano, que é um aumento aí significativo neste ano de 2024 em relação ao de 2023 aí de quase 5%. É claro, as instituições elas sempre vão procurar ali os locais que são mais favoráveis para elas tributariamente. Aí você pode falar, mas Manuel, não tem um pouco de maldade aí das corporações de estar fazendo isso? Concordo em partes que eu acho que talvez as corporações poderiam estar pagando uma quantidade maior de imposto, mas desde que seja justo e que ela tenha ali realmente retorno para a sociedade onde está alocada ali. Porque não adianta você só querer fazer a tributação e manter as mesmas velhas políticas aí de governos gordos. A gente fala do Brasil porque a gente está aqui territorialmente e geograficamente é mais fácil de você analisar e verificar os problemas. Nós somos aqui brasileiros, então é mais fácil de fazer essa assimilação. Mas isso não é um problema só nosso. Se a gente for olhar em outros países, até mesmo países aí
maiores do que nós e desenvolvidos, tem um maior nível de desenvolvimento, também tem esses mesmos problemas. Então a gente também tem que olhar para esse ponto, para essa parte de estrutura de forma geral. Então é um ponto que a gente precisa aí ter muito cuidado na hora de ficar fazendo essa alocação. E como eu disse, boa parte aí desses paraísos fiscais que essas multinacionais escolhem ali são as Ilhas Virgens Britânicas, Cayman, Bermudas. Então você tem ali uma brecha dentro da forma legal de estar fazendo a transferência do lucro aí dessas instituições para lá. Inclusive, se você for cliente da UVP Capital, você já tem acesso a uma forma de menos tributação aí. Conseguir fazer uma holding familiar, conseguir fazer uma offshore. Holding. Através de alocação em ativos no exterior, a gente tem uma opção ali também de você não passar por aquele processo de sucessão dos Estados Unidos, que é bem chato, que vai até 40% de imposto que você tem que pagar. Então é uma possibilidade também da gente conseguir aí deixar ali o seu patrimônio uma possível falta. É claro, a gente não quer que você falte, mas é preciso ter esse detalhe também, que se você faltar, você pode incorrer nesse valor. Porque até $60 mil em equity, em estoques, você é isento. Mas quando você tem um valor ali a mais que isso, já começa a ficar dentro da possibilidade ali de 40%. Ter esse percentual. De 40% é muito. Então, você tendo ali alternativas para poder, na sua falta, vir ali para os seus beneficiários, seja para o seu âmbito familiar, ali, ter o recurso e só pagar mesmo o imposto devido ali, o IR, é bem melhor do que você deixar ali 40% na mão ali só para um processo de sucessão. Então, é algo que a gente precisa aí ter bastante consciência. E um outro ponto que também, só para a gente finalizar essa questão aí das multinacionais, é que existe aí uma possibilidade de um acordo mundial para tentar dificultar esse procedimento de elisão, ou seja, tentar deixar interconectado tanto contas bancárias de vários países para facilitar esse controle e talvez cobrar ali de forma mais fácil esse imposto devido que nesse momento não está sendo cobrado. Tá, essa é uma alternativa, mas isso aí é só mais uma daquelas fumaças que a gente está vendo, em vez de ir direto no ponto onde é o principal problema, que é estrutural, é na questão de governo inchado, é governo grande. A gente precisa de um governo menor e mais eficiente. E um outro ponto que aí vem a parte de lobby, que a gente vê, é que boa parte dos países que são opositores a esse são as grandes potências, que é Reino Unido, Estados Unidos e Japão, que tem gentes influentes ali, que são dentro dessas empresas, que elas estão fazendo ali um lobby para isso não concretizar. Porque se isso concretizar, isso vai impactar de forma bem brusca as companhias. E isso pode impactar lá na ponta final ali, que é quem tem menos flexibilidade, ou quem tem menos voz ativa, que é os trabalhadores. Que imagina, você tem uma tributação maior, isso pode acabar impactando aí em números de postos de trabalho abertos. É isso. Nossa, eu tava bocejando bem na hora. O Manuel é bom, né? O Manuel é rei. Então é isso, se cada país cuida dos seus, né? E se você tem um patrimônio alto, já é da VP Capital, ou quer entrar para a VP Capital, tem no mínimo 300 mil investimentos aí, ou mais, 300 mil você tem uma fatia, não vale a pena fazer um offshore para 300 mil. Mas se você tem um patrimônio maior, quer fazer um offshorezinho, quer um negocinho, pá, tal, conversa aqui com a gente da VP Capital, que a gente vai proteger seu patrimônio de uma maneira muito mais efetiva e deixar você mais feliz. Então a outra notícia internacional aqui, correndo com o programa, é a Petrobras, que sobe aí 3% após esse novo plano detalhado pela diretoria. O que você pode dizer sobre isso, Douglas Ribeiro? Mas que foi um reflexo positivo que teve depois da divulgação, subindo mais de 3%. Ainda precisa ser aprovado ainda pelo Conselho de Administração da empresa, mas é algo que provavelmente pode ser já voltado ali pelo menos na parte positiva, porque a empresa tem um guidance, né? Então, se isso for adiante, a empresa pode ali cumprir o que ela propôs ali na parte dos seus dados. Aqui, só colocar alguns dados mesmo sobre em relação aos investimentos. A empresa projetou ali de 2025 a 2029 investir mais de 111 bilhões de dólares, então isso que é bem interessante, é um crescimento de 9% comparado ao programa anterior. E também tem a projeção de dividendos, que a empresa também pode distribuir mais de 45 bilhões de dólares também e ter flexibilidade ali em mais de 10 bilhões também quando tiver ali pagamentos extraordinários. Então, às vezes a empresa tem reservas também estatutárias ou tem reservas ali dentro do capital social, ela pode também fazer essa distribuição porque pode ter lucros acumulados de períodos anteriores. Aqui no caso também, levando em comparação ao plano anterior, que era de 2024 a 2028, a empresa tinha previsto ali entre 45 bilhões e 55 bilhões de dólares, só que ali era muito também sobre recompra de ações. Agora, a projeção atual, não tem mais a recompra de ações, então realmente vai ser um valor voltado ali para o acionista mesmo como dividendo. Isso aqui acho que é claramente uma
uma visão do governo mesmo, porque tendo maior parte ali voltado também ao pagamento de dividendos, você também ajuda ali as contas públicas, porque as empresas estatais também ajudam muito nessa questão aí de equilibrar as contas públicas também. Aí alguns bancos de investimento, como o Goldman Sachs, ele também colocou ali pontos bem positivos, porque isso pode mostrar ali a geração de caixa da empresa, como também o crescimento dos estados. Então isso que é bem interessante, porque a gente tinha questões ali de interferência, uma provável interferência do governo depois de troca de CEOs e também troca do presidente também, que na época era o Jair Bolsonaro, para o presidente Lula. E na verdade isso não tem impactado tanto a empresa, porque a gente percebe que a empresa tem lucrado mais, tem melhorado as margens e também pagado dividendos para seus acionistas, porque um dos maiores interessados também para o resultado da empresa é também o governo federal. Então isso que é um ponto positivo também para a Petrobras e também para os seus acionistas. Pô, maravilha. Agora vamos para a leitura dos comentários do vídeo anterior aqui. Basicamente temos o pessoal Breno Luiz Tavares, Daniel Ferber reclamando e falando bem agora. 35 minutos é o tempo ideal de programa. Gostei desse tipo, 35 minutos. Vamos tentar, essa é a proposta agora do suco matinal, fazer um suco rápido, suco violento, suave, calmo e confortável. Temos aqui também o Renan Freitas, disse: Edson abandonou o soco. Realmente, abandonei mesmo. Tô tentando ir embora, mas o pessoal não deixa. Vamos ver se a gente consegue. E o Daniel Claus disse: Malheiros, mande salve pro Paraná, a terra do Pinhão. Terra do Pinhão, um abraço pro Paraná. O Malheiros não tá aqui hoje, em razão dos acontecimentos do último programa, né? Verdade. Todo mundo lamentável. A gente sabe o que aconteceu aqui, vocês sabem, quem assistiu na segunda-feira entendeu o que aconteceu com o Malheiros, mas logo, logo ele vai estar de volta aqui. Algum comentário aí de vocês? Tem aqui 2 do Chuck Frank Vuart, R$19,99. Ele põe aí uma sugestão pra você, hein? Edson, que você que colocou as onomatopeias de transição dos índices, coloque aquele som característico do teletransporte do Dragon Ball ou Naruto. Chama. É uma opção, hein? É uma grande opção. E aí, aqui vem um depoimento dele de um viciado, que ele falou que ele olhou pra Americanas, não resistiu, viu aquela subida ali e comprou ela. Porra, parabéns, você é burro. E depois vendeu num dia após e ele falou, sem arrependimento. Ô, louco. Então, Para de fazer isso essas aí coisas, é uma cara. confissão de um... Para com Ele isso, usou o Chuck. dinheiro para comprar um pote de sorvete. Cara, para com isso, cara. Americanas, você pega a máxima histórica, ela só perdeu 99,97%. É só isso. Exatamente. Para com isso, cara. A gente até vai falar sobre ela também mais tarde também. Mas é interessante que, apesar de ele ter feito isso, eu acredito que ele deve ter feito isso com uma proporção bem pequena do patrimônio dele, mas é interessante como a gente justifica, talvez, as cagadas que a gente faz. Porque mesmo que você tenha saído na lucratividade, provavelmente isso é uma operação totalmente fora da sua estrutura, da sua estratégia. A gente pode dizer que o pior aconteceu, que foi você ganhar. A pior coisa numa aposta é você ganhar, porque quando você ganha, você acha que você pode ganhar de novo. É melhor você perder na primeira do que esperar e perder quando você estiver mais alto. Então a pior coisa para um apostador, num trade que você está fazendo, é ganhar. Se você ganhou, é a pior coisa. Porque quando ele aumentar a mão, vai... Jogou no tigrinho. Porra, cara. Exatamente. Pô, 20 anos nas costas aí, só de programa, ô Chuck. Você comentário todo dia fazendo uma dessa, cara. Que isso, cara? Cadê a bandoleira, cara? Bom, meu comentário também seria sobre a redução ali da minutagem também para 35 minutos. Mas queria agradecer a todos pelos comentários e também dizer que, poxa, podem fazer perguntas também de empresas, que tem muita divulgação de resultados agora. Acho que eu posso também trazer alguns insights aí de algumas companhias legais que tem na nossa bolsa de valores. Maravilha. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente no programa aqui, até pra gente conseguir bater o tempo. Que interessante. A gente tem uma notícia não tão relevante aqui da Americanas, a gente tem aqui também uma notícia não tão relevante dos super salários dos ricos. Vou deixar todo mundo puto para finalizar o programa. O Manuel tem disso, né? O Manuel quer deixar todo mundo puto no final. Só que, enquanto eu tava rolando aqui a palestrinha aqui do Douglas, eu tava aqui vendo alguma postagem do Raul no Instagram. E aqui a gente vai terminar o programa hoje diferente. Olha que coisa. Hoje é loucura. O Haddad acabou de soltar uma lista que era sigilosa e agora é pública das empresas que receberam nos últimos anos isenção fiscal. Chama, olha isso. Agora que a chinela canta. Por quê? A empresa do Felipe Neto, queridíssimo Felipe Neto, um abraço para você e sua família, recebeu somente 14 milhões de reais em isenção de impostos. Ou seja, o seu imposto que você paga, o meu, o seu e o seu,
e quem tem offshore não, mas os seus impostos foram muito maiores do que a empresa do Felipe Neto e de vários outros artistas e pessoas que agora, durante o dia, vocês vão entender. Agora o caos está instalado. Então, procure saber. Hoje você vai entender que vai ter muito barulho sobre isso, mas o principal é várias empresas que pregam aumento tributário, que pregam um Estado maior, que prega, tem que taxar super ricos. Tem esse tipo de ideia burra aí, tá ganhando isenção fiscal. E agora o Haddad publicamente jogou isso. Então, não sei qual o efeito disso. Possivelmente uma cortina de fumaça para ele conseguir passar o corte de gastos. Acho que se for isso, é uma estratégia até inteligente do nosso querido Andrade aí. Elogiar ele é complexo, mas faz sentido. Só que busque... Eu tô meio torto com esse microfone que tá uma merda, hein? Mas busque aí durante o dia entender isso, cara. Porra. Sim. Agora sim, agora temos liberdade para falar, agora temos dados aí, hein, galera? Agora as máscaras caíram. Então, em poucas horas, olha, eu tenho aqui uma lista, só para vocês terem ideia. A BRF-SA recebeu aí 488 bilhões de isenção fiscal. A gente tem aí, quem? Viação Metrópole Paulista, até a VEG ganhou também, GTF, E-Routes, First Tecnologia, companhia. Isso que são as grandes empresas, né? Atento Brasil, todas essas empresas ganharam uma isenção fiscal por algum motivo. Vamos resumir da maneira mais simples para um cara que não entendeu. O imposto ele é normal para todo mundo, mas o governo escolhe algumas pessoas para pagar menos imposto até da isenção e não cobrar nada. E o Haddad liberou essa lista pública de todas as pessoas que não pagam impostos ou que pagam impostos reduzidos por razão de ser amigo do rei, ser amigo do governo. E aí dentro disso a gente tem a empresa do Felipe Neto, a gente tem várias outras aqui que recebeu aí, como apoia o governo, recebe uma isenção fiscal e utiliza da própria mídia para fazer uma pressão para aumentar imposto no rabo de outras pessoas. Parabéns, Felipe Neto, que orgulho de você, meu amigo. Exatamente. E tem empresas que dependem exclusivamente também desses incentivos fiscais. Se a gente for pegar a BRF, que ela trabalha mais ali voltado para proteína animal, né, muito voltado ali para carne de frango, as margens dela são bem baixíssimas. Então, se não tivesse essa isenção, provavelmente a empresa estaria reportando prejuízo. Então, são empresas que só conseguem operar aqui no Brasil por conta desse incentivo. Isso é ruim porque aquele empreendedor pequeno que precisa ali, às vezes, de um investimento melhor, ou às vezes precisa ali de melhorar ali o seu negócio, também um empréstimo com subsídio de capital de giro não consegue, porque tem empresas muito grandes, maiores, que tira essas oportunidades do pequeno empreendedor, que é o que mais emprega pessoas no Brasil. Não são as grandes empresas que empregam a maior parte ali dos trabalhadores. São pequenas e microempresas no nosso país que geram emprego de verdade. Então, toda vez que também tiver uma medida popular ou questões mesmo que envolve também isenção de imposto, quer dizer que o seu dinheiro que às vezes poderia estar sendo utilizado de forma eficiente está sendo feito, está entrando no caixa das empresas ou de uma forma ali também de isenção, está deixando de talvez para saúde, para educação, para investimentos em infraestrutura, para ficar ali aumentando resultados de forma superficial de algumas companhias que já são gigantes e já deveria estar operando de uma forma mais eficiente. Ou que ficaram gigantes justamente por ter isenção fiscal. Aí que tá. Então você que paga o seu Simples Nacional, sua declaração de arrecadamento simplificada, a famosa DAS, em torno ali de 10%, 11% às vezes. Você que está no lucro presumido, no lucro real, ou que tem um MEI que está se ferrando aí para pagar imposto, parabéns, está pagando a alíquota normal porque você não é o Felipe Neto. Maravilha. Você não tem conchavo. Você não tem conchavo. É isso, esse é o problema. Esse é o nosso problema. A gente tem que sair fazendo conchavo. Tem que ser isso. Não vai dar, não. Vai dar, não. Eu quero ser amigo do rei também. A gente já tá com 8 câmeras aqui, ó, se fosse isso, cara. Vamos meter 8 câmeras aqui, Lucas. Vamos. Só um lobbyzinho assim, ó, tranquilo. Lobby bom, né? Quando favorece a gente é sempre melhor. É isso, cara. Que bom, cara. Que notícia boa. Meu dia já ficou feliz. Terça-feira, pré-feriado. Hoje, até uma debueninha vai rolar. Quem fez agora já fez. Quem fez, fez. Agora acabou. Já é 8 da manhã. Quem fez. Comemoração. E acompanhem. Isso aí acabou de sair. Então, vão lendo as notícias. Vão pesquisando aí alguns influencers específicos, né? Porque a lista de influencer que está recebendo essa isenção fiscal é grande, né? E aí, basicamente, olha que interessante. Eles recebem isenção fiscal e eles falam bem do governo. Cara, que coisa interessante, né? As relações, assim, que acontecem na vida. Então, parabéns aí. E, cara, eu quero entender. A gente vê movimentos políticos e tenta entender
o que acontece a partir disso, né? Então, por que o Haddad fez isso, cara? Por que essa liberação? Vamos entender agora, durante o dia. Amanhã, dependendo aí a animação dos nossos espectadores aí, talvez tenha gravação em feriado, né? Né, Lucas? O que você acha? Nossa. Não me põe nessas confusão não, cara. A mulher do Lucas me odeia, cara, porque fica enrolando aqui. Um dia ela vai abrir essa porta do estúdio aqui e vai dar o quebra na gente, velho. Talvez a gente grave hoje à noite falando que é amanhã cedo. Viu? Viu a esposa do Lucas? Não gosta de enganar ninguém. A gente fala aqui o que pode acontecer. Se a gente gravar hoje, a gente fala. Hoje de manhã, com a mesma roupa de ontem. Então é isso. Recado final aí, Manuel Neto. Não, qualquer coisa nessa questão aí, eu e o Douglas aqui trocamos de roupa, não tem problema não. Chama. Fica fácil. Você troca também. Que isso. Caramba, olha aí. Lá também. Que opção. Soco noturno. Que isso? Douglas, recado final seu, então. Pô. Manuel tá sem camisa social, velho. Não, então aqui vai ser um abraço mesmo para as pessoas que fazem sapato no Brasil. Eu acordei querendo... Não, é porque meu pai faz sapato, meu pai é sapateiro e eu acordei querendo falar bem dessas pessoas que ajudam muito o nosso país. Verdade. Você queria mandar um abraço pro seu pai. Manda um abraço pro seu pai, pode mandar, vai. É que assim, eu queria trazer só uma curiosidade do Brasil, que ele é líder mundial na produção de calçados de couro. Caramba. Sendo também um dos maiores exportadores também de sandálias e calçados masculinos, como também feminino. Então aqui eu vou pontuar algumas empresas que são muito grandes também desse setor, como Havaianas, Ipanema, Grandene. E também queria trazer um destaque também para a cidade de Novo Hamburgo, ali no Rio Grande do Sul, que é conhecida como capital nacional do calçado. Então se você foi Eu sei que tem muitas pessoas do Rio Grande do Sul, mas se você for ali de Novo Hamburgo, um abraço também para vocês, que vocês ajudam muitas pessoas aqui em geração de emprego também, em renda. E não é das grandes empresas, é do pequeno e médio empreendedor, que vocês que carregam o Brasil. Então parabéns a todos, não só para a classe de pessoas que é sapateiros ou que faz sapato, mas também de todo mundo aí que acorda querendo fazer o Brasil ser um país melhor. Então, boa. Chama no Brasil melhor, é isso aí. Então, acabou o programa, um abraço a todos. Talvez amanhã tenha programa, fica naquele mistério aí, depende muito do casamento do Lucas. E aí a gente vê aí, se não voltamos na quinta-feira. Maravilha? Se tiver programa, amanhã provavelmente o Lucas tá solteiro. Não faz isso não, cara. Você não conhece a mulher do Lucas, não. Ela vai quebrar o cego. Então, um abraço aí. Parabéns, Charles do Bronx, pela vitória. Representando o Brasil, batendo em mais um gringo aí. Um abraço. Tchau.